do Guru Bani, ou do que a gente chama de ensinamentos do Guru Nanak, ele vai trazer um conceito que é interessante para a gente observar, e aí eu quero, avaliando com vocês onde que a gente consegue encaixar essas estruturas todas, que ele apresenta um conceito de que nós somos uma grande casa, uma mansão, uma casa, uma mansão que está aí na encarnação. E é interessante ele usar especialmente essa palavra, quando ele constrói uma ideia de casa, de mansão, que é uma estrutura física, porque basicamente, vamos pensar assim, né? Pelo menos vamos usar assim, o exemplo da construção civil, que utiliza muito os tijolos para construir, né? Vamos pensar que esse fosse a maneira mais padronizada de construção. Quando nós vamos pensar nesses tijolos, é interessante a gente pensar nesse tipo de construção e na construção da nossa casa, do que a gente pensa ser a nossa casa, porque é a imagem que a gente tem para o externo. Então a gente constrói uma casa e essa casa tem uma imagem para o externo. A gente vai montando ela para que ela tenha essa imagem. E dentro dela tem os cômodos internos também. Tem todas essas estruturas internas que vão sendo guardadas dentro da gente. É uma boa metáfora, por isso que ele usa essa percepção. A gente pode pensar que a nossa personalidade ela é composta por cada tijolinho desse que está construindo esta casa, que a gente vê, que a gente consegue ver. Então a personalidade são pequenos pedaços que vão dando uma estrutura básica para que algo possa ser percebido, porque senão você não percebe, nós já falamos disso. Se não tem ali algo físico, palpável, material, você não consegue perceber. Então você consegue perceber à medida que você reduz a intensidade, diminui a velocidade, deixa mais denso, quando está mais denso, fica visível, se torna matéria, você vê. A gente começa a ver os tijolinhos. E esses tijolinhos, eles são questões que a gente vai começando das mais densas, as mais estruturais, então a gente vai começando a solidificar essa casa com questões muito, muito profundas do que a gente pensa ser aquelas questões que não são passíveis de mudança, ou pelo menos não seriam, né? Então você, por exemplo, não consegue mudar a cidade onde você nasceu. Você não consegue mudar o seu pai e a sua mãe. Então isso são questões que aparentemente não tem uma mudança. Então você constrói esse tijolinho. Ah, eu nasci na cidade tal. Isso começa a fazer parte da sua personalidade. Esse é um tijolo. Você nasceu no dia tal. Isso é um outro tijolo. Você nasceu com esse pai, com essa mãe. O nome seria também um desses tijolos. Aí você vai colocando vários tijolinhos desses. Aí você estudou em tal escola. Aí você teve esse amigo. Aí você fez essa coisa. Então cada uma dessas vivências vai se tornando um tijolinho dentro dessa mansão que você está construindo e que você entende como você. Isso, a gente poderia fazer essa analogia junto com o Guru Nanak, nessa ideia de mansão, é o que o Guru Nanak está apresentando como ideia de casa e de personalidade. Então o que a gente entende como personalidade. Só que a gente vai construindo essa casa com tantos tijolos ao longo da nossa vida, e alguns tijolos são difíceis de colocar lá, né? Você luta muito para conseguir colocar um tijolinho lá. E aquele tijolinho você coloca lá com muito orgulho. Aí uma conquista que você teve ao longo da sua vida, algo que você construiu, você pega esse tijolinho e coloca nessa casa lá e ele vai moldando. Aí você vai tendo uma espécie de orgulho dessa casa que você vai construindo, e o que é decorrente desse processo é o que a gente chama de apego. Então você começa a se apegar a esses tijolos que estão modelando essa casa, como se essa casa fosse tudo o que você é. Essas experiências estão contando a história de quem você pensa ser. Só que a gente não se dá conta, e aqui quero fazer essa conexão com o prana, vamos pensar assim, esses tijolos sendo montados, que são coisas que a gente vivenciou, coisas que foram acontecendo, fatos relevantes, pontuais, como comentei, a cidade onde você nasceu, o país onde você nasceu, são fatos relevantes, são fatos mesmo, não são histórias que você está interpretando. Dentro desses tijolos tem as histórias também que você foi vivenciando, um relacionamento que não deu certo, uma briga com o pai e com a mãe, uma briga com outras pessoas, o trabalho que teve um conflito. Então você vai construindo também baseado nas interpretações que você teve. Mas também tem uma base estrutural que são fatos que não podem ser negados pela interpretação. Como eu apontei, o fato de você ter nascido numa cidade. Então isso não tem uma interpretação, você nasceu naquela cidade, isso é um fato. E a gente vai construindo esses tijolos na mesma medida que a gente vai se identificando com esse corpo. E a gente não se dá conta de que a gente está cada vez mais tendo uma ideia de quem a gente pensa ser a partir desta imagem que é feita da construção desses tijolos, certo? E que, vamos pensar assim, que se viesse algum evento drástico, como ocorreu, por exemplo, até recentemente aqui, né? No Rio Grande do Sul, ou em outras cidades que já aconteceu, ou outros eventos que acontecem ao longo do globo inteiro, e é derrubada essa casa.
esses tijolos caem. Eles são passíveis dessa destruição. Então todos esses tijolos são passíveis dessa destruição. E, no entanto, a gente vai construindo uma noção de nós mesmos que é completamente conectada com essa imagem que é produzida pela construção desses tijolos. E aí nós vamos criando uma grande cilada para nós mesmos. Porque a gente começa a ter que evitar que eventos externos não aconteçam para destruir esta imagem, esta moradia, esta mansão que nós estamos construindo. Sem nos darmos conta, por exemplo, e aqui eu faço uma pergunta para vocês para a gente refletir, vamos pensar assim, vamos pensar que mesmo que tivesse uma construção com casas e fosse uma mansão, se você tirar a vida de dentro dessa mansão, o que vai acontecer com ela? Para vocês refletirem. Naturalmente, essa mansão vai começar a se deteriorar. Né? Então todas aquelas memórias, aquilo que você pensa ser, vai se deteriorar se você tirar a vida. E a gente poderia fazer uma relação mais direta com o que é o campo da vida que habita uma casa. Quando a gente fala que uma casa tem vida, como é que a gente visualiza essa casa? Tá? Vamos tentar construir essa imagem assim. Ó. Quando vocês visualizam assim, ó, vocês veem na rua uma casa e você fala assim, ó, essa casa tem vida. O primeiro momento que a gente entende assim é movimento. Né? Então ela tem movimento e não tem coisas paradas, estagnadas. Então a gente entende que ela tem vida. Esse é um ponto importante. Mas uma outra característica, e eu aponto para vocês, porque provavelmente foi a maneira que vocês visualizaram, dificilmente você vai imaginar uma casa que tem vida no escuro. Provavelmente você imaginou essa casa num ambiente claro, de claridade, onde você possa ver a organização, os movimentos. Então, a claridade aqui pra gente é um ponto muito importante. Porque vamos pensar que a casa só tem vida, uma casa teria vida quando ela tem a energia elétrica. E energia elétrica não é algo que a gente consegue ver. Vamos pensar assim, né? Tentando fazer uma analogia. Essa é uma analogia que o Satpal, interpretando esses ensinamentos do Guru Nanak, tenta colocar pra gente. Estou trazendo para vocês. Essa analogia da luz dentro da casa, ela é interessante porque é algo que a gente não consegue ver e que, à medida que a gente tira, a casa começa a sucumbir na escuridão e numa escuridão, se ela for total, que você nem consegue perceber que tem algo ali. Então, a luz é o que dá vida a essa casa e que traz o que a gente vai chamar, no aspecto da consciência, trazendo para a referência do ser humano, de intuição, de claridade. Algo que nós falamos lá no número 6. Então, quando a gente tem essa clareza, é que a gente está mais conectado com a vida, compreendendo a vida como de fato ela é. Então, tem que estar claro para você perceber a vida. Se tiver escuro, nebuloso, você não consegue perceber o que é a vida. Então, a vida não se revela para você à medida que tem escuridão. Ela só se revela à medida que tem luz. Então, essa mansão, ela só vai se tornar viva à medida que tem algo ali iluminando este terreno, esta casa. E que este algo que ilumina, eu estou apontando para vocês hoje, chamando ele hoje aqui de prana. Então o prana, dentro de nós, é essa energia que mantém a claridade da casa acesa, a luz da casa acesa. E que a gente pode ver com clareza cada detalhe, cada cômodo e pode perceber os cômodos que precisam de mudança. A ponto de nós conseguirmos ter tal clareza de que essa casa ela simplesmente é um espaço temporário de morada e não a própria percepção do que nós somos. Então, à medida que tem mais luz nessa casa, você vai percebendo que essa casa ela é simplesmente uma morada. Ela não é o que é você. E simplesmente ela é um espaço onde você está acontecendo por um determinado período de tempo. Quanto mais clareza, mais evidente fica esse fato. E dentro dessas estruturas, é onde a gente se conecta muito com esse, que eu queria fazer essa ponte com o mantra Akal, que nós já vimos aí ao longo desse ano, porque é a oitava etapa do Mul Mantra. Então nós estamos conectados com o número 8 aqui também no Mul Mantra. A oitava etapa é o mantra Akale Murat. Nós já falamos dele. Hoje eu estou trazendo essa referência do Akale Murat dentro dessa estrutura da nossa personalidade, porque todos esses tijolos que a gente vai construindo, se a gente fosse usar esse mantra para explicar, ele é a parte do mantra que está dizendo que é Kale. Então nós temos o mantra Kale. Inicialmente, a negação do tempo. Kale, o tempo. Mas o Kale é tempo e morte ao mesmo tempo. Então vamos entender o seguinte, que todos esses tijolos, eles são algo que é produzido no tempo.
Porque eles são temporais, eles são contextuais, eles dependem da sua encarnação neste tempo e espaço, para vigorarem como tal. Se você tira esta encarnação, esta casa que você construiu cheia de tijolos da sua personalidade não faz o menor sentido mais, certo? Não faz sentido quando você vai voltar para sua casa cósmica e você construiu toda essa mansão em torno de você e ela não vai ter nenhum sentido, nenhum significado, porque ela fica onde o tempo está. E nós somos fruto do fora do tempo, daquilo que não tem nem começo, nem meio, nem fim, do próprio infinito, como nós já falamos aqui em outros momentos. Inclusive traduzimos o prana como o próprio infinito. Kali é tudo que está morto, que é o tempo. Por quê? Tudo isso que a gente está apegado e tudo isso que a gente vai construindo como personalidade e que a gente pensa ser tão importante, tão relevante, já foi. Pode perceber. Tudo isso que você pensa ser você, que foi construído com esses tijolinhos todos de coisas que você foi colocando na sua vida, mesmo as que você está vivendo agora e que você acha que são tão reais, já foram, já são passado, já morreram, já estão na história. E ainda assim nós ficamos sustentando essa noção de nós dentro desta morte, desse passado que não existe mais. E a gente fica fazendo isso sistematicamente, se apegando a uma coisa que nem existe, no Kali. Quando na verdade nós podemos entender que a nossa consciência, e é por isso que tem essa fase do mantra, é Akali, é fora do tempo, é fora dessa conexão com esses tijolinhos que estão sustentados e organizando uma morada temporal, sustentada no tempo e espaço. Não significa que você precisa ficar jogando fora a sua casa, significa que você entende qual é o propósito dela. Ela é um veículo, é uma morada que está te servindo durante um período de tempo, de um curto espaço de tempo onde você está vigorando ali naquela forma. A gente chama de encarnação, em que você tem esse corpo que você chama de eu. No entanto, esse corpo que você chama de eu não é você, porque à medida que ele perder a influência do prana, ele deixa de estar, ele se torna um cadáver, depois vai virar pó e a sua consciência continua. Essa consciência é a luz que vem e que ilumina esta casa e esta morada que nós estamos chamando de prana. E que, dentro dessa referência do mantra, é o que significa este akal. Akal seria esse potencial que nós temos de realizar que nós somos a luz da casa e não os tijolos. E que esses tijolos, na verdade, a nossa jornada durante essa vida é abandonar a identificação com cada tijolo desse. Então não há nenhum tijolo que você possa colocar no lugar que vá representar melhor você do que o próprio infinito. E a gente poderia pensar, porque a gente vai, e eu já comentei aqui diversas vezes também, sobre a questão do ego espiritual. Então quando a gente começa a praticar yoga, vai fazendo outras coisas, vai se envolvendo com linhagens, com outras tradições, e você começa a achar agora um pouco melhor que as outras pessoas, porque agora você está envolvido com o espiritual, então você está numa busca espiritual que aparentemente é melhor das outras pessoas, daquela pessoa que só quer o carro do ano, e agora você não, agora você quer uma realização espiritual, você quer se reconhecer, você quer entender quem você é de verdade. Isso tudo tem um propósito e um local ali estrutural, estratégico de realização, mas inclusive disso nós temos que abandonar, porque isso é mais um tijolo dentro dessa construção. Esse é o sentido, por exemplo, daquela história que eu já contei para vocês também, do Guru Gobind Singh, quando ele vai propor para a sociedade uma nova linhagem, que são os Khalsa, e ele pede a cabeça de 5 pessoas lá específicas. Quando um professor pede que você entregue a sua cabeça, um professor nesse sentido de mestre, tá? Não um professor no nosso sentido ocidental, no sentido de um grande mestre que está te conduzindo. Quando esta instância de maestria, e que como eu já comentei para vocês diversas vezes, hoje essa instância, no nosso momento, tempo e espaço, ela está dentro de cada um de nós. Então cada um de nós é o próprio mestre que tem que fazer esse ultimato para cada um de nós mesmos. Tá? Então você é responsável por fazer esse ultimato com você mesmo. Não é ninguém que vai fazer isso com você. E nem por você, é você por você. Quando pede a cabeça, mas nesse sentido de que quando um mestre pede a sua cabeça, ele significa que ele está pedindo todos os tijolos dessa construção daquilo que você pensa ser. Nenhum mestre vai pedir para você, e nenhuma história que você possa perceber aí desses mestres que foram tendo essa atitude, digamos assim, mais pontual em relação a essas questões, vai pedir o coração. Porque o coração é o que representa o que você é mesmo. A cabeça são a construção desses tijolinhos do que você pensa ser.
E é por isso que em muitas linhagens, e diversas delas têm, no Kundalini Yoga tem essa condição também, você receber, por exemplo, um nome espiritual, do que as pessoas chamam de nome espiritual, que você pode usar ou não como um nome social, mas é uma ideia de que quando você recebe esta instância, primeiro que é uma lembrança daquilo que você é em realidade, e segundo, é uma estratégia para essa personalidade, para essa autoimagem que fica se modelando a partir dos próprios devaneios e das próprias construções imaginárias, que são esses tijolinhos todos aí, é um recado para essa imagem que até isto que você pensa ser, que é o seu nome, não é. Então está passando esse recado, até esse tijolinho do nome, não é. Você é algo que está além disso. E que você precisa se direcionar para mergulhar nisso, nessa condição. E a gente vai, se não faz essa jornada para este mergulho, é onde a gente vai aumentando este nível de estresse e de apego a essas condições, que vai aumentando a pressão. E a pressão vai ser aumentada até o ponto onde você possa abandonar esse tijolo. Esse é sempre o direcionamento da vida. E você pode perceber isso na história da sua própria vida. Todas as vezes que a vida aumentou a pressão e você teve que abandonar algo que você pensava ser, naquele momento você tem uma grande revelação de quem você é. Mas a vida ela vai construindo isso pouco a pouco. Ela vai construindo, ela vai aumentando a pressão pouco a pouco, até o ponto que você não entende muito bem porque está vivendo tanta pressão. E aí você não entende, até o ponto, como naquela mensagem que eu compartilhei também, assim como o Buda chega num grau alto de pressão que ele não entende o sofrimento, ele se direciona para a grande missão da vida dele, que era revelar qual era a raiz desse sofrimento para cada pessoa que cada pessoa pudesse ter alternativa de sair. Então, somente numa alta pressão dessa, quando a gente chega numa alta pressão dessa e usa essa pressão a favor desse direcionamento, é que você pode revelar para si mesmo aquilo que você é. Então é por isso que a gente não regula e não mede esforços de encarar essa pressão. Porque a gente sabe que à medida que você se direciona para isso, é onde você vai desestruturar aquilo que está pré-concebido, aquele tijolo pré-concebido, e então acessar um nível novo de percepção do que você é. É por isso que os exercícios são difíceis, não são fáceis, é um treinamento, a gente está lidando o tempo inteiro com essa alta pressão. Porque à medida que a gente lida com essa pressão, primeiro, você fortalece o seu sistema nervoso. Então você aprende a lidar nessas estruturas onde tudo parece ser um grande perigo. Então você fortalece o seu sistema nervoso, as coisas parecem ser mais seguras quando você está com o sistema nervoso fortalecido. E segundo, porque à medida que você encara essas grandes pressões, você acessa um nível novo de percepção sobre você que está além daquele tijolinho velho que estava ali naquela casa formando a estrutura do que você pensava ser. Então você ascende no sentido de subida, tá? Você vai para um lugar e você tem uma nova perspectiva sobre aquilo que você é. E à medida que a gente vai fazendo isso consistentemente, interruptamente, você vai acessando novas etapas e uma amplitude maior de visão, tentando se conectar com essa fonte infinita que está sempre movendo, iluminando a vida. E inclusive esta casa que você está construindo temporária. Não há nenhum problema você construir esta casa temporária. A questão é você achar que você é esta casa. Esta casa é uma morada temporária, não é aquilo que você é. Você é muito mais do que isso que parece ser. E você precisa se abrir para esta infinitude e essa imensidão. E nesse sentido, nós só conseguimos isso através da respiração. Então, a respiração, pelo prana que vem através dela, é onde nós temos a nossa grande oportunidade de reconhecer este infinito que somos, que cada um de nós é, sem se identificar com esses tijolinhos todos que são construídos. Nesse mesmo sentido também, a gente poderia pensar que a respiração tem uma influência interessante, como eu comentei ali de um mestre que pede a cabeça, né, que você entregue a sua cabeça. O que ele está pedindo? Ele está pedindo que você entregue tudo o que você pensa ser sobre você mesmo. Mas ele está deixando o coração com você. E o coração está onde? Em que região do corpo? No peito. Onde está o pulmão. Onde você pode organizar e estruturar, distribuir todo este prana que está vindo até você. Então essa região aqui do peito tem uma importância muito grande para a nossa construção desta abertura. E é onde, de fato, na estrutura da mente, você pode conceber o infinito, nessa região. Então por isso que a gente vai trabalhando para que haja uma grande abertura, um grande potencial de amplitude de respiração, à medida que a gente vai se tornando cada vez mais consciente, fortalecendo o sistema nervoso, entendendo com claridade, com clareza o que somos e o que não somos, para se posicionar e se localizar diante da vida de forma adequada.
Então, diminuindo aí consideravelmente o nível de estresse, ou melhor, entendendo que quais são os estresses necessários para a nossa própria jornada e quais são frutos de todo um evento desnecessário imaginário. Aí você se posicionando adequadamente diante da vida. E hoje a prática que a gente vai fazer vai nesse sentido de conexão, onde vai aumentar a nossa força contra a nossa fadiga emocional. Então a gente vai, de novo, a partir da respiração, aumentar essa estrutura de calibre emocional para lidar com esse desafio que é se desidentificar desses tijolos. Essa é a grande missão do ser humano. É por isso que o ser humano encarna, para aprender a fazer isso, a se desidentificar dessa estrutura material que parece tão real e que, no entanto, sempre já está morta, já está dentro do tempo, já está no passado. Tudo que é real é sempre novo, não é nada velho. Então, tudo que já foi é velho e não pode ser novo, porque já aconteceu. A vida é sempre nova. Então, a cada instante há uma novidade acontecendo. E é necessário um sistema nervoso muito fortalecido para se reconhecer sendo essa novidade. Do contrário, a gente vai sempre recorrer a uma historinha velha do passado para se sustentar num tijolinho desse.